Neste momento, então, nós vamos passar para a exposição da palavra do nosso Deus, onde nós veremos aqui instruções dadas pelo Senhor na sua palavra, que é atemporal, que é perfeita e útil para todas as coisas na nossa vida, principalmente para que vivamos conforme a vontade dele. E hoje nós meditaremos no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, dos versos 16 a 28. Nós estamos na exposição no primeiro livro dos Reis, uma série onde nós falamos sobre o rei Salomão, o reinado do rei Salomão e as consequências destruidoras da quebra da aliança com o Senhor por meio da desobediência, conforme veremos durante as exposições e também logo mais à frente, nos capítulos posteriores. Nós temos também aplicado muito a nossa vida, ao nosso coração, e mostrando como muitas vezes as nossas ações se assemelham muito àqueles que agiam errado no reino do Senhor, mas que por meio de Cristo, o Rei perfeito, hoje nós temos redenção. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, do verso 16 a 28. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor, permaneça com a tua Bíblia aberta e faça anotações. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então, duas prostitutas foram falar com o rei Salomão. Apresentaram diante dele e uma das mulheres disse: meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. De noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite, enquanto esta sua serva dormia, tirou o meu filho que estava do meu lado e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. Porém a primeira mulher respondeu: não, o que está morto é o seu filho, o meu é o que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse: esta diz: o que está vivo é o meu filho, e o seu filho é o que está morto. E a outra responde: não, o que está morto é o seu filho, e o meu filho é o que está vivo. E o rei continuou: tragam-me uma espada. E trouxeram a espada diante do rei. Então o rei disse: cortem o menino que está vivo em duas partes, e deem metade a uma e metade a outra. Então se aguçou o amor materno da mulher cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei: meu senhor, deem a ela o menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia: ele não será meu nem seu, podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse: entregue o menino vivo à primeira mulher, não o matem, ela é a mãe do menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram um profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Curve a tua cabeça. Ó grandíssimo Deus, que dá sabedoria, sabedoria esta que nos molda a tua vontade, ao teu querer, que nos faz refletir a vida do Senhor na nossa vida.
Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos a Tua palavra mais uma vez nesta noite. Senhor, nós por nós mesmos não somos capazes. Sem o Teu auxílio, não somos capazes. Mas cremos que o Senhor, por meio do Teu Espírito, irá nos conduzir à compreensão da Tua palavra. Ajuda-nos graciosamente, para que compreendamos o valor, ó Deus, de buscarmos em Ti sermos sábios, e assim fazer a Tua vontade e exercer também a Tua justiça. Ajuda-nos, conduza-nos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Queridos, vivemos em uma realidade onde as autoridades máximas que julgam o nosso país, em sua maioria, como por exemplo alguns juízes do STF, em meio a situações complicadas, tendem a tomar decisões puramente egoístas de acordo com os anseios do próprio coração. Infelizmente, isso é algo muito evidente no nosso país. E por causa dessas decisões, tira-se aquilo que é de direito de algumas pessoas para dar a quem não deveria ou a quem não merece. Pessoas até são mortas injustamente por causa dessas decisões. Um jugo quase insuportável, muitas vezes, é colocado sobre os ombros da população, que não consegue suportar o peso dessas decisões. Queridos, é fato que a maioria dos problemas a serem resolvidos e julgados por essas autoridades não são tão fáceis assim de resolver, de se julgar. Mas o meu ponto aqui é, quando se julga uma nação pela sabedoria puramente humana, o resultado sempre será injustiça e desastre. Sempre será uma evidência daquilo que emana como sabedoria puramente humana do próprio coração, mas que se distancia da verdadeira justiça que se encontra quando na verdade se busca os caminhos de fazer aquilo que é justo, principalmente de acordo com o que o próprio Deus, o Senhor de todas as coisas, já determinou. Mas, diferente do que vemos muitas vezes no nosso país, hoje veremos que um rei, guiado pela sabedoria divina, será levado a exercer ações justas para o bem dos envolvidos e para o bem do povo de Deus, justamente porque havia nele a sabedoria que vem do Senhor, e não simplesmente os desejos, concupiscências, noções egoístas do próprio coração. Lembrando do sermão passado, nós vamos ver que o Senhor aparece a Salomão em sonhos, fazendo a ele uma proposta. Especificamente no capítulo 3, dos versos 1 a 15, nós vamos ver que isso acontece. E Salomão ali, ele começa glorificando ao Senhor pela bondade com Davi, seu pai, e para com ele mesmo, porque o Senhor os havia estabelecido no trono de Israel. Logo em seguida, ele pede ao Senhor, diante do que o Senhor colocou diante dele, para que o Deus único e verdadeiro pudesse dar a ele discernimento para fazer e exercer o que era justo. O Senhor então se agrada do pedido de Salomão e não concede a ele simplesmente sabedoria, mas também riquezas e glória. Salomão também, em engrandecimento ao Senhor, oferece sacrifícios de louvor a ele. E agora, mais especificamente no capítulo 3, dos versos 16 a 28, veremos essa sabedoria que Deus deu a Salomão sendo colocada em prática em meio a uma situação muito complicada de ser resolvida. Mas, como havia em Salomão a sabedoria do Senhor, nós então, diante dos nossos propósitos nessa manhã, mediante ao texto que nós acabamos de ler, nós veremos que um rei, guiado pela sabedoria divina, ele estava apto para julgar situações complicadas. Ainda que a situação que tenha surgido aqui, na frente de Salomão, pela sabedoria do Senhor, pela sabedoria divina, ele estava apto para julgar situações complicadas. Nós vamos ver aí a partir do verso 16.
que a narrativa se dispõe a mostrar que Salomão se coloca como alguém que está disposto a julgar a causa de duas prostitutas. Mas espera aí. Talvez você esteja pensando, havia prostitutas em Israel? No lugar onde se entendia que era a habitação do Senhor? No meio do povo de Deus? E infelizmente dizemos que sim, queridos. Havia prostitutas naquele lugar. Haviam pessoas pecaminosas naquele lugar. Havia essa triste prática naquele lugar. E muito embora de acordo com alguns parâmetros culturais da época, ainda que essas mulheres não desfrutassem de tanta credibilidade social ou judicial, elas tinham direito sim de recorrer ao rei para que julgasse o seu caso. É interessante também nós olharmos que no código da lei deuteronômica não era especificamente claro que os reis deveriam julgar, mas conforme o capítulo 17, de 8 a 13, e esse era um papel dos sacerdotes, dos levitas sacerdotes que habitavam em Israel. Mas aqui nós vemos Salomão julgando o ato que aconteceu entre essas duas prostitutas. Vale relembrar também, queridos, que as prostitutas aparecem sendo citadas em Provérbios, principalmente do capítulo 1 a 9, como uma categoria de mulheres que os homens fazem bem em evitar. E são colocadas ali como figuras para descrever todas as coisas ruins e más que existem no mundo caído e pecaminoso. E Salomão mostra também como a sabedoria, como o homem se apegar à verdadeira sabedoria. Eles serão capazes de não caírem nas seduções enganosas dessas mulheres. Não caírem nas seduções enganosas representadas por elas acerca do mundo. E Salomão, como sábio que estava sendo por meio da vontade de Deus, não deixa-se simplesmente ser levado pelas falas dessas duas mulheres. E o que é que o texto diz que aconteceu? Uma delas relata que teve um filho. E esse filho que estava em seus braços estava bem com ela. Mas após 3 dias, uma outra mulher, uma outra prostituta que estava na mesma casa que ela, deu à luz também a um filho. Ambas tinham os seus filhos. Mas ela diz que a outra, enquanto estava dormindo, rolou por cima da criança e assim a criança morreu. E que a outra havia roubado o seu filho que estava vivo e colocado o morto no lugar. Só que a outra, ao mesmo tempo, diz o seguinte: é mentira, o filho é meu. Vejam a complexidade do que está acontecendo aqui. Acusações em meio a acusações. E o que nós temos aqui, de fato, é uma busca por justiça ou uma busca por ressaltar e dar lugar a interesses puramente egoístas. É uma história complicada, porque também não havia testemunha senão aquelas duas mulheres. Claro que se tivesse uma testemunha ali ficaria muito mais fácil, mas não havia testemunhas. Duas mulheres, a qual não sabemos até aqui qual é a mãe verdadeira, contam versões diferentes. E quando nós paramos, queridos, para olhar essa situação, nós observamos também o que acontece frequentemente na nossa vida comum. Por exemplo, os pais enfrentam essa dificuldade de saber quem está falando a verdade, quando buscam chegar à conclusão entre uma discussão que acontece entre dois irmãos. Quando vê o bicho está pegando ali, discussão atrás de discussão, um irmão contra o outro. E agora, nessa história, quem é que está certo? Quem é que está errado? Patrões muitas vezes se debatem para resolver uma desavença entre duas pessoas ou até mais na empresa. Muitas vezes é difícil. Pastores podem achar difícil discernir a verdade em um conflito, quando ou ambas as partes ou uma das partes não estão dispostas a falar a verdade. A gente para aconselhar as pessoas, para cuidar das pessoas, e aí você tem que estar insistindo para a pessoa falar a verdade. Aí de repente a pessoa não fala a verdade, você percebe que ela está mentindo. Aí você vai na outra pessoa e acontece a mesma coisa. E agora, como resolver esses conflitos
se ambas as partes não estão querendo falar a verdade, admitir os seus erros, ou colocar aquilo que é justo em evidência. Professores, nós temos aqui algumas irmãs professoras, muitas vezes enfrentam esse problema quando dois alunos estão estapeando-se, né? Alguns irmãos professores aqui sabem que isso é uma realidade. Duas crianças se estapeando, e agora, como resolver isso? Como agir corretamente mediante esses dilemas e qual escolha fazer? Vejam, constantemente nós estamos nesse dilema. Qual parte escolher? E uma dessas mulheres está mentindo. Seja qual for a mãe que estiver mentindo, em ambos os casos se demonstra um profundo egoísmo. Por quê, queridos? Porque se a primeira estiver acusando a segunda errada, ela está querendo um filho que não lhe é devido. Ela está querendo tomar aquilo que não lhe pertence, ainda que tenha que prejudicar a outra. Mas se de fato a outra roubou o filho da primeira e trocou pelo seu filho morto, que coisa horrível ela fez. Porque ela quis tomar também aquilo que não lhe era devido. E deixar a outra em plena tristeza, sofrimento, angústia de coração e também passando como mentirosa. E quando nós paramos para observar, entendemos que o pecado é assim. O que o pecado faz? Ele tenta criar um deslocamento na ordem das coisas que foram estabelecidas por Deus. Uma mãe deve continuar com seu filho. Mas é assim também que o pecado faz com todas as outras coisas. Por isso que sempre queremos aquilo que não nos é devido. O pecado quer fugir do caminho verdadeiro. O pecado quer deslocar-se para aquilo que é errado. Quem estiver mentindo mostra tamanha amargura pela perda, a ponto de querer lesar e condenar a outra. Mas elas estavam diante de um rei que seria conduzido pela sabedoria de Deus para resolver esse dilema, ainda que pareça complicado e até mesmo impossível. Mas antes de chegarmos a essa resolução, pensemos mais sobre nós mesmos. Queridos, mesmo que não sejamos culpados de sequestrar uma criança, também temos ficado muitas vezes amargurados por causa de nossas perdas. Quantas vezes também temos tido inveja daquilo que outras pessoas têm e queremos a qualquer custo, queremos obter, independente do que façamos para isso, adquirindo coisas que não nos pertencem ou não são devidas enquanto cristãos. Muitas vezes fazemos coisas no meio da noite que esperávamos que ninguém jamais descobrisse, como aconteceu na acusação posta aqui. Outra coisa que nos faz pensar é que estamos constantemente desesperados, esperando não receber justiça que é devida pelos nossos atos, mas sempre queremos misericórdia. Você já parou para perceber isso? Quantas vezes nós somos assim egoístas, né? Mesmo que façamos coisa errada, o que a gente quer? Misericórdia sempre. Mas quando outra pessoa faz algo errado, o que a gente quer? Justiça atrás de justiça. Queremos que outras pessoas recebam aquilo que achamos que elas merecem. Por exemplo, uma pessoa que lesou você, que tirou aquilo que era teu, que tomou um dinheiro emprestado e não te pagou, ou que roubou o que era teu, ou que bateu o seu carro e não pagou, furou um pneu e não pagou, qualquer outra coisa do tipo. Quantas vezes você olhou para essa situação e disse, tomara que ele tenha justiça devida por causa disso? A gente sempre pensa nesse caminho, né? Chega diante do rei soberano, Deus, Senhor, ó, fez isso aqui, ó. Justiça para essa pessoa. Ou alguém que te fez algum mal no passado. Vê alguém à tua mente agora? Vê alguém à tua mente agora? Alguém que fez mal a você? Ao invés de querer perdão e misericórdia dentro do seu coração e também para a vida dessa pessoa, o que é que você pensa às vezes? Eu quero justiça. Porque há 15 anos, há 20 anos, essa pessoa me fez um mal horrível. O colega de trabalho que fica te boicotando, querendo destruir você na empresa. O irmãozinho, vocês crianças, sabe quando o seu irmãozinho faz alguma coisa de errado contra você
e às vezes o papai e a mamãe não tá na hora, o que é que você quer? Ah, tomara que o papai e a mamãe descubram logo, né? Porque aí, ó, vai levar pro quarto e disciplinar, né? Vai dar bronca, vai disciplinar, e o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar lá na porta ouvindo, né? Eu acho que todo mundo aqui já fez isso, né? Quando o irmão vai apanhar, chega perto da porta e tá lá, ó, recebendo a disciplina por causa dos pecados, que sim, é uma coisa que deve ser feita, tá? Biblicamente a criança tem que ser disciplinada sim, apesar do mundo dizer que não, mas aí os irmãozinhos com interesse egoísta só quer ver o irmão pagando pelo seu erro quando o papai e mamãe descobrem. Eu estou vendo as crianças rindo aqui, então eu estou falando uma coisa que elas sabem. Mas quantas vezes nós somos assim? Queremos justiça imediata para os políticos e juízes corruptos. Há mais de um ano, eu vi a imagem de uma jovem adolescente gritando numa passeata pró-aborto nos Estados Unidos. A menina malmente formada, certamente aquela menina não tinha mais de 16 anos. Quando eu digo formada é como mulher, no meio de uma passeata pró-aborto, gritando: nós queremos matar bebês, nós queremos matar bebês. Sabe qual foi a primeira coisa que veio ao meu coração quando eu vi isso? Senhor, mata essa menina. Como é que pode um ser humano desse, que não sabe nem que dia é hoje, não viveu como deveria ainda, não tem concepções erradas sobre a vida, falando uma atrocidade dessa? Mas depois eu pensei, e o que é que impede que fosse eu ou qualquer um dos meus irmãos que estivéssemos ali? Afinal, quem de nós, antes de sermos chamados por Cristo, vivíamos de acordo com a vontade dele? E poderíamos fazer até coisas piores, porque talvez essa menina estava ali gritando, mas nunca fez. E muitas vezes nós não gritamos, mas fazemos. Nós queremos sempre justiça, e isso trouxe arrependimento ao meu coração. O Senhor me ensinou isso no momento, me fez relembrar disso no momento. Sim, queridos, todos os homens merecem justiça pelos seus erros. Não estou dizendo que não, inclusive nós. Mas eu me refiro ao nosso constante pensamento em meio a situações difíceis de resolver com outras pessoas, que queremos apenas que nos seja dada uma boa sentença. Mas para outras pessoas, queremos um rápido julgamento. Agora, imagine se o nosso Deus fosse pensar assim, e não se importar com criaturas frágeis e pecaminosas. Em sua sabedoria, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele não privou o mundo de seu Filho, mas o deu por nós. Ele concedeu por nós, ainda que não mereçamos. Isso nos lembra também do nosso Redentor Jesus, o grande Rei sábio. Jesus, ele considerou a necessidade do seu povo como a maior expressão de verdade e amor. Jesus considerou primeiro o que o próximo precisava, quando veio cumprir a sua obra. No grande dilema da situação de todos os homens, Cristo fez a escolha de vir trazer misericórdia, de sofrer em seu corpo e de beber o cálice da ira de Deus. E nós precisamos sempre nos atentar a isso, queridos. Mas, olhando e voltando para o texto, se a justiça tinha que ser feita, a sabedoria divina que fora dada ao rei o levaria a exercê-la, mesmo diante de um dilema tão difícil. E aí que nós vamos ver em segundo lugar que o rei apto por Deus para promover a justiça é o rei que estava de fato divinamente munido pela sabedoria de Deus, como estava Salomão. Nós vamos ver que diante dessa situação, Salomão então vai repetir no verso 23 as alegações dadas pelas duas mulheres. Ele diz: esta, aqui nós temos um artigo demonstrativo, ele está mostrando, esta diz: o meu filho é o vivo, o seu é o morto. Essa outra aqui diz: não, o morto é o teu filho e o meu filho é o vivo. Tá certo. E agora? Salomão surge com uma ideia assustadora no verso de número 24. O rei diz: tragam-me uma espada. E agora? Misericórdia, o que é que ele vai fazer com essa espada, né? O que é que nós temos aqui, queridos?
nós temos o rei Salomão começando a exercer essa justiça de Deus de uma forma muito incomum, que não seria fácil de ver na maioria dos reis que existiram e que existem na face da terra. Ele pega essa espada e diz: agora partam essa criança. Dividam em duas partes. Agora observe que Salomão está fazendo algo aqui que gera princípio no Antigo Testamento. O de sempre exercer justiça para quem foi lesado. E se as duas estavam dizendo que foram lesadas aí, então vamos fazer justiça para as duas, né? Cada uma vai para um lado. Esse princípio de repartição também não é algo novo, mas estava na lei de Deus. Por exemplo, você vai ver esse princípio em Êxodo 21, 25, 35. Quando, por exemplo, um animal de uma pessoa, quando ele fosse ferido por outro, o que ficou vivo deveria ser repartido e as partes serem dadas iguais, para quem ficou e também para quem foi lesado, para quem tinha e também para quem foi lesado. Então existe no Antigo Testamento esse princípio de repartição. Agora preste atenção uma coisa. É interessante nós já relembrarmos e observarmos que foi por causa da prostituição de Salomão que a espada do Senhor repartiu o reino dele, o filho dele, em dois. Isso vai ser mostrado mais à frente. No capítulo 11, o Senhor diz a Salomão, por causa da sua prostituição com outros deuses: eu vou tirar o teu reino de você e dar outro. O reino foi repartido em dois. Mas o que é que nós vemos aqui? Quando Salomão ele coloca esses princípios, quando ele expõe esses princípios, quando ele dá a ordem, o verso de número 26 diz que a mãe verdadeira se aguçou com seu amor materno. A ideia no hebraico aqui é que ela se esbraseou, ela foi aquecida de compaixão. É uma linguagem para falar de uma emoção profunda. E é dito que essa mulher disse: ah, meu Senhor, dê a ela o menino, não matem de jeito nenhum. Ela abre mão de ter o seu filho para que não fosse morto. Ela se decidiu pelo tipo de sacrifício amoroso que algumas mulheres, por exemplo, fazem quando entregam uma criança para adoção. Eu não sei se vocês têm facilidade de estar em contato com essas pessoas que muitas vezes têm filhos e não conseguem mantê-los e dão para adoção. Eu trabalhei na assistência social na mesma época que Isabelle, minha esposa, e nós víamos muito isso. Mães que não tinham condições de criar os seus filhos, sabiam que eram irresponsáveis na vida e preferiam dar a criança para que tivesse uma condição melhor. Sem condições delas mesmas cuidarem bem da sua criança, elas abrem mão de viver uma vida com elas. E se nós abrangermos mais isso, bons pais se sacrificam naquilo que desejam para fazer o melhor pelas crianças, né? Aqueles que são pais aqui sabem disso. Às vezes a gente abre mão do que nós queremos, às vezes abrimos mãos de um luxo, de uma vontade, até de coisas simples como um lanche ou qualquer outra coisa, para que os nossos filhos tenham aquilo que é necessário. E é isso que essa mulher faz, ela abre mão até mesmo da sua criança. Mas aí nós vemos ao contrário. A outra mulher envolvida disse: pode partir ele, fique cada um com um pedaço. Estou parafraseando aqui, né? Que coisa horrível, que crueldade, que raiva desenfreada. A suposta mãe pediu ao rei que fosse em frente e usasse aquela espada. Ela estava disposta a ficar com a metade da criança, de trazer dor também à verdadeira mãe. Se ela não poderia ter aquela criança como filho, ninguém mais poderia ter. Quem disse isso foi uma mãe que não tinha mais o seu filho verdadeiro. Não é um absurdo? Isso nos faz lembrar, por exemplo, de 2 Reis 6, de 28 a 29. E é nos dito lá que enquanto o rei de Israel, provavelmente era Jeorão, filho de Acais, passava pelos muros, uma mulher o chamou desesperada.
e fez uma queixa para ele. Ela disse que uma outra mulher fez uma proposta para ela em tempos de fome. Naquele tempo, Israel estava passando por uma grande fome. Por quê? Por causa de pecado, por causa de idolatria, por causa da prostituição do coração contra o próprio Deus. E qual foi a proposta que a outra mulher tinha feito à mulher queixosa? Ela disse o seguinte: comamos o teu filho hoje, cozido, e amanhã comeremos o meu. E o que é que aconteceu? A mulher que tinha feito a proposta colocou com a mãe a criança no caldeirão e as duas se alimentaram dessa criança. Mas quando chegou a vez dela, o que é que ela fez? Ela simplesmente escondeu o seu filho. Nós comemos o seu, mas o meu, ó, não. Aquilo que era necessário para me satisfazer eu já tenho, mas o meu eu não vou dar para você de jeito. Olha que egoísmo absurdo. Mas Salomão aqui no texto, diante do que ele viu e ouviu, e guiado pela sabedoria divina, ele diz: entregue a criança, aquele que foi dado à luz, a ela, não mate. Ela é a mãe da criança. No texto em português, queridos, na tua Bíblia, parece que está muito claro quem foi a mãe. Ah, pastor, está muito claro para mim aqui, está assim, primeira, segunda. Então, para mim está muito claro aqui quem foi, mas no texto hebraico não está fácil assim não. É muito ambíguo. Porém, nós temos aqui um termo na língua hebraica que pode nos ajudar, como princípio, a continuarmos com essa visão, que de fato foi a primeira mulher que fez a queixa. É bem possível, apesar de nós não podermos afirmar com 100% de certeza, que foi sim a primeira mulher que fez a queixa, que de fato era a mãe verdadeira da criança. Mas o que nós vemos aqui, queridos, também, e é muito importante isso, é a nota do autor no verso de número 28. Nós não sabemos quem foi o autor de 1º e 2º Samuel e de 1º e 2º Reis. Há especulações, mas não sabemos exatamente quem foi. E o texto diz o seguinte: todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. E todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. O texto diz que eles temeram a Salomão, porque a sabedoria do Senhor estava nele, estava dentro dele. A ideia de temer aqui é uma ideia muito forte. É a mesma usada em Gênesis 3:10, quando o homem peca contra o Senhor, e o Senhor vai se achegando diante do homem, mas ele se esconde, porque diz que ouviu a voz do Senhor e temeu, e teve medo diante do único e verdadeiro Deus. Mas veja aqui que Deus deu essa sabedoria a Salomão para fazer justiça. E foi isso que ele pediu: Senhor, me dá sabedoria para que eu julgue o seu povo da maneira correta, para que eu tenha discernimento, para que eu saiba exercer esse juízo. E o Senhor então dá, e o povo reconhece a sabedoria do Senhor na vida do rei. Meus irmãos, muitas são as escolhas colocadas diante da sua vida. E sabe qual é a melhor forma de resolvê-las? É pedindo sabedoria que vem do Senhor. Nós lemos um texto na liturgia muito claro, na epístola de Tiago, no capítulo 1, nos versos 5, e também no verso 6, que diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Você sempre vai lidar com situações complicadas de resolver, mas peça a sabedoria do Senhor, não para que seja resolvido conforme você quer, mas de maneira que vá glorificar ao único e verdadeiro Deus. Peça sabedoria. Mas, queridos, olhem para a atitude dessa mulher tenebrosa, que não era a mãe verdadeira. Cortem um menino ao meio. Matem ele. Uma horrível crueldade, raiva desenfreada. Pediu que o rei fosse em frente com sua espada, querendo só metade de uma criança ensanguentada.
Ela não poderia ter um filho, então ninguém mais teria um filho. É um absurdo. O desejo dessa mulher em ter um filho a dominava de tamanha maneira que ela estava disposta a mentir, a enganar, tirar vidas, trazer tristezas. Mas ela conseguiu o que desejava de maneira idólatra. Aquilo que era o centro para a vida dela no momento, graças ao bom Deus, não. Mas, eu pergunto a você, nesta noite, o que domina os teus afetos? O que domina o teu coração? O que mais você quer na tua vida? E você está disposto a qualquer coisa para tê-lo? Com a tua boca você pode dizer não, mas certamente aquilo que te domina é o que você vai buscar ter de toda e qualquer maneira. O teu coração, o ídolo do teu coração vai sempre querer ser satisfeito e vai conduzi-lo a fazer aquilo que até mesmo é errado, é horrendo, é complicado para lesar outras pessoas e fugir da vontade de Deus. Isso é muito claro. Por exemplo, nesse sentido de até mesmo estar disposto a tirar aquilo que é de outras pessoas, é uma prática muito comum nas regiões do Nordeste. Práticas em lugares que eu vivi, que eu habitei. É tipo assim, o maior anseio das pessoas, a maioria tem um carro. Lá as pessoas são mais pobres, as pessoas têm menos condição financeira, mas ter o carro é o ápice, né? A pessoa pode morar numa casa de tábua. A pessoa pode morar num lugar insalubre. Mas se ela tiver um carro, ó, o que você mais vê na minha cidade, lá em São João do Paraíso, é os carinhas comprando lá um carrinho, botando uma lupa na cara, abaixando o vidro, botando o braço assim pro lado de fora e a cabeça também, parecendo o Ace Ventura, né? Quem lembra daquele filme Detetive de Animais? Para as pessoas verem que estão com carro. Então, o que é que eles fazem para isso? Muitos, tá? Pedem o nome de outras pessoas emprestado. E geralmente quem cai nesse papo aí são as mães, né? Coração de mãe vai se explicar. Não, mãe, eu quero comprar um carro em teu nome. A pessoa sabe que não vai ter condições de pagar, a pessoa sabe que não vai ter condições de cumprir, mas ela não está nem aí se importando com que a mãe vai sofrer, com que o parente vai sofrer, com que a pessoa que ela pediu o nome, ou pediu o dinheiro emprestado para comprar, vai sofrer. Ela quer satisfazer o desejo do seu coração a qualquer custo. Ainda que tenha que lesar pessoas, tirar de pessoas, trazer sofrimento a outras pessoas. Não importa, vai entrar em depressão, vai ter um nome sujo na praça, o banco vai querer arrancar a alma, não importa. Importa o que eu tenho, o que eu quero, ainda que eu tenha de tirar de outras pessoas. O caminho é mentira, é engano, está disposto a tudo. E assim é o nosso coração. Quando nós queremos aquilo que é a nossa paixão, nosso ídolo, aquilo que nos governa, estamos dispostos a tudo e ver até mesmo o outro pagando por causa disso. Por exemplo, quantas pessoas perdem o parceiro em relacionamentos, como nós vemos aí, né, em alguns noticiários. E eu não vou me referir aqui a serem relacionamentos lícitos ou ilícitos, mas a situação. E às vezes você vê um cara que está espancando a mulher, que não respeita a mulher, que o tempo todo faz mal à mulher e aos filhos, que não cumpre com seus deveres e espanca e bate. Enquanto muitas vezes a mulher quer fugir da situação, mesmo que por um breve tempo, ele está disposto a ir lá e matar. Quantas vezes você vê isso no noticiário? Fulano teve uma briga, separou, depois o outro foi lá e matou. Você vê isso várias vezes, porque isso reflete também o que nós estamos acabando de falar. Um coração caído está disposto à injustiça em nome da justiça própria. Mas para nós cristãos, quando olhamos para o que fez o nosso Deus, isso nos humilha, pois vemos que ele abriu mão, por exemplo, da presença do seu filho, na glória com ele por um breve tempo, para que Jesus viesse morrer nas mãos dos homens. E no momento da cruz,
Ele mesmo faz com que a espada da sua justiça transpasse o corpo e a alma do nosso Redentor, por causa dos nossos pecados, como falou o profeta Isaías. Quando nós olhamos, por exemplo, para a forma de Cristo exercer a sua justiça, temos uma ação totalmente desprovida de egoísmo, pois para que fôssemos entregues a Deus Pai como filhos legítimos, Ele recebeu a justiça de Deus em nosso lugar pelos nossos pecados. O mundo nunca entenderá isso. Nunca entenderá essa forma sábia do Senhor agir. Afinal, como disse Paulo em 1 Coríntios, a sabedoria de Deus acerca da cruz é loucura para aqueles que perecem. Você, crente, deve aprender isso. Você deve aprender que Cristo deve ser o maior anseio do teu coração. Cristo deve ser o centro do seu coração. O Filho de Deus deve ser o maior desejo do seu coração. Se for Ele, você vai fazer tudo para tê-lo mais e mais. E da maneira correta, diga-se de passagem. Mas se for outra coisa que domina o teu coração, que domina os teus anseios, peça a Deus que retire de você agora. Abra mão dele agora. Não importa o que seja, porque senão você fará tudo para tê-lo. Mesmo que você tenha que ser injusto, mesmo que você tenha que lesar pessoas, mesmo que você tenha que prejudicar a sua vida e de outras pessoas, você fará tudo para tê-lo se não for Jesus. Não tem para onde correr. Mas tenha Cristo como centro da tua vida, como o maior desejo do teu coração. Aí você estará no caminho certo. Nós falamos que somos governados por pessoas, juízes injustos no nosso país. Isso está evidente. Mas não tema, porque o Rei sábio, Cristo Jesus, nos governa de maneira perfeita, apesar da maldade, da infidelidade dos homens caídos. Creia na sabedoria de Deus para conduzir o seu povo, por meio do Rei eterno Cristo Jesus. Povo esse que somos nós. E saiba que jamais, jamais seremos decepcionados. Só nos resta, diante desta verdade que acabamos de ler, de aprender e de ouvir, exaltar, engrandecer, adorar esse Deus sábio, que enche o seu povo de sabedoria, mas que também nos governa com plena e perfeita sabedoria, por meio de Jesus, nosso Salvador. Convido os irmãos a colocarem-se de pé. Vamos cantar o canto.